Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no nosso curso de Cálculo 2 vamos estudar as equações diferenciais do tipo Cauchy-Euler. Preparados? Vamos para a aula então. Pessoal, equações de Cauchy-Euler é um tipo específico de equações diferenciais que não tem os coeficientes constantes e que a gente consegue resolver. Tá? Ela é uma equação que tem a seguinte forma. Ela tem a derivada de ordem n, ela é multiplicada por um coeficiente a n e vezes um x na n. Então, o x na potência de mesma ordem da derivada. E aí, o segundo coeficiente, que é o n-1, a gente tem o x na n-1 vezes a derivada de ordem n-1. E assim a gente vai descendo as ordens das derivadas e os coeficientes vão acompanhando. Até que a gente chega no a1, x na 1, vezes a derivada primeira, e o a0, x na 0, que é 1, vezes a derivada 0, que é a própria função y. Isso igual a uma g de x, porque ela pode ser homogênea ou não homogênea, né? Então, se a g for diferente de 0, ela é não homogênea. E aí a gente tem os coeficientes aqui, que são constantes, tá? Esse tipo de equação, como eu já falei, é conhecido como equação de Cauchy-Euler. E para vocês terem uma noção, uma ideia, né? O que seria um exemplo dessa equação quando ela é homogênea de segunda ordem? Então a gente vai ter um coeficiente constante a que multiplica um x ao quadrado vezes a derivada segunda do y em x. Tá? E aí a gente vai ter mais um coeficiente b vezes o x vezes a derivada primeira do y, da função y em x. Aí a gente tem mais um c vezes o x na 0 vezes y, igual a 0, porque é um exemplo de homogênea, ok? E se por um acaso a gente estiver tratando de uma equação de Cauchy de segunda ordem não homogênea, a gente teria o ax ao quadrado d2y dx2 mais o bx dy dx mais o cy igual a uma função g de x qualquer, que a gente pode utilizar, por exemplo, o método da variação dos parâmetros para determinar uma solução para não homogênea, né? Se a gente primeiro conseguir obter uma solução possível para a homogênea associada. Então, a gente já sabe que o método da variação dos parâmetros para resolver uma equação não homogênea como essa depende de a gente saber qual é a solução da homogênea associada. Então a gente vai tentar uma solução para essa de segunda ordem quando ela é homogênea agora. O método de soluções é tentar uma solução na forma y igual a x na m. Então, para resolver a equação que ela é um a vezes o x ao quadrado de 2y dx2 mais um bx dy dx mais um cy igual a 0, a gente vai tentar uma solução do tipo y igual a x na m. Então a gente vai precisar da derivada do y, da derivada primeira e da derivada segunda, certo? Então a derivada primeira do y, que é o dy dx, vai ficar m x na m menos 1. E a derivada segunda do y em x vai ficar m, que multiplica m menos 1, vezes o x na m menos 2. Ok? Então veja só, na equação, a equação vai ficar da seguinte maneira. A gente vai ter o ax ao quadrado vezes a derivada segunda, que é m vezes o m menos 1, que multiplica o x na m menos 2. E aí depois a gente vai ter o mais b, que multiplica x, e a derivada primeira, que é o m x na m menos 1. Ok? Aí a gente tem mais o c vezes o x na m. Isso daqui igual a zero.
Só que a gente vai prestar atenção no seguinte, que o x na m menos 2, olha só, x na m menos 1 é igual ao x na m vezes o x na menos 1. O x na m menos 2 é igual ao x na m vezes o x na menos 2. Então aqui, ó, esse x na menos 2 multiplicado pelo x na 2 aqui vai virar 1. Então a gente elimina esse, eu vou marcar em vermelho, ó, a gente elimina esse menos 2 aqui do expoente com esse x ao quadrado. A gente elimina esse menos 1 aqui do expoente com esse x, certo? Então a gente tem uma equação que é em torno do x na m, que a gente pode tirar em evidência, porque daí a gente tem o x na m em todos os termos. Aqui no começo a gente tem o a m, eu até vou colocar colchetes aqui, acho que vai ficar melhor. Então eu tenho o a vezes, aqui eu tenho m ao quadrado, ou aliás, vou fazer por partes, m que multiplica m menos 1, certo? Aí a gente vai ter mais o b que multiplica m mais o c. Isso daqui é igual a zero. Obviamente que o x igual a zero vai ser uma solução, mas é uma solução trivial. A gente quer achar outras soluções, né? A gente quer achar a solução do tipo x na m. A gente está vendo que ou o x na m é zero, ou isso daqui é igual a zero, ou tudo que está aqui dentro desse colchetes é igual a zero. Tá? Porque a gente sabe que uma equação equivalente à nossa equação diferencial, quando a gente aplica essa solução aqui, é que isso daqui tem que ser igual a zero, e para isso tem que ser igual a zero, ou o x é zero, ou essa outra equação aqui é igual a zero. Então olha só o que a gente tem. A gente tem o am ao quadrado, tá? A gente tem o am ao quadrado menos o am mais o bm mais c igual a zero. Então a gente tem uma equação auxiliar, né? A gente pode juntar esses dois termos e fica uma equação de segundo grau parecida com o que a gente obteve antes no método dos coeficientes constantes. O fato é que essa forma de equação aqui, com esse tipo de solução, nos possibilita trabalhar com uma equação auxiliar assim, ó, m ao quadrado mais b menos a, que multiplica o m, mais c igual a zero. Então a gente tem uma equação de segundo grau, que a gente pode resolver por Bhaskara, né? E a gente tem, ou por separação, né, dos termos aqui, mas de qualquer forma a gente pode resolver, por qualquer método que seja, essa equação de segundo grau e encontrar valores para o m que dão soluções viáveis para esta equação. Notem que os valores de m que vão resolver essa equação são diferentes de acordo com os coeficientes a, b e c. Então, dependendo dos coeficientes a, b e c, a gente tem um valor de m, ou seja, a gente tem uma solução. E a gente vai ter, num geral, duas soluções, porque é uma equação de segundo grau. Então, a gente vai ter, como a gente viu no outro caso, uma equação de segundo grau vai ter três casos: raízes reais e distintas, raízes reais e iguais e raízes reais complexas conjugadas. Então, vamos ver agora como é que ficam esses três casos de raízes possíveis da nossa equação auxiliar para a gente achar as soluções do tipo x na m que resolvem a nossa equação de Cauchy-Euler. Então, como eu falei, a nossa equação auxiliar ela vai ter três casos. O caso 1, ela é de raízes reais e distintas. Então, se ele tem duas raízes, m1 e m2, duas soluções para a nossa equação diferencial de Cauchy de segunda ordem vão ser a x na m1 e o x na m2, ok?
E aí a solução geral vai ser uma combinação dessas soluções. Vai ser um C1x na M1 mais um C2x na M2. Não é nada muito diferente do que a gente já viu. O que muda mesmo é a forma da equação auxiliar. Então até vou destacar aqui que é esse padrão de solução que a gente vai encontrar. Então o que a gente tem que fazer num exemplo, quando a gente tem uma equação desse tipo de Cauchy, que a gente vê que o expoente do x é o mesma ordem da derivada, aqui ó, x na 1, primeira derivada, x na 0, derivada 0. Então, a gente vai usar a equação auxiliar. Bom, a gente pode fazer todo aquele trâmite de tentar uma solução do tipo x na m, fazer as derivadas, aplicar aqui, achar qual é o valor, obter a equação auxiliar. Ou a gente pode levar em consideração que a gente já fez isso de forma generalizada, a gente identifica os parâmetros, né? Então a gente vê que o A é igual a 1, o B é igual a menos 2 e o C é igual a menos 4. Então naquele padrão de equação auxiliar que a gente montou agora há pouco, a gente simplesmente vai ter que ver que os M's que fazem com que uma solução dessa satisfaça essa equação é o mesmo M que satisfaz essa equação aqui. Então ela é 1m ao quadrado. A gente vai ter a equação auxiliar. Ela vai ser m ao quadrado, né, ou 1 vezes m ao quadrado, mais menos 2 menos 1 vezes, aqui não é o quadrado, não sei por que eu coloquei isso aqui, nada a ver, vezes o m, aí mais, aliás, o menos o c, mais o c, que é menos 4. Isso aqui é igual a zero. Então a equação auxiliar é m ao quadrado menos 3m menos 4 igual a zero. A gente pode resolver isso daqui por Bhaskara, né? Ou a gente pode perceber que isso daqui é o m menos, aliás, m mais 1 vezes o m menos 4. Que a gente vai fazer m vezes m dá o m ao quadrado. Aqui a gente tem m e aqui a gente tem menos 4m. Então somando os dois, aqui menos 4 com o 3, vai dar esse coeficiente aqui. E aqui a gente tem o 1 com o menos 4 vai dar o menos 4. Então a gente tem a soma e o produto, né? E aí a gente tem as raízes, né? O m1 vai ser o menos 1, porque nessa equação isso daqui tem que ser igual a zero ou isso daqui tem que ser igual a zero. São as duas soluções possíveis para essa equação. Então, um m possível é quando m é igual a menos 1 e outro m possível, que a gente vai chamar de m2, é quando m é igual a 4. Ok? Portanto, a solução geral dessa equação do exemplo, ela é dada por algo desse tipo, ó, y de x igual a c1x na menos 1 mais c2x na 4. Então essa daqui é a solução geral. A gente poderia ainda mudar isso daqui para um c1 sobre x mais c2 x na 4. Tá? Então, assim a gente resolve uma equação do tipo Cauchy-Euler quando os coeficientes são... quando as raízes são reais e distintas da nossa equação auxiliar. Vamos ver. Pessoal, quando a nossa equação auxiliar tiver raízes reais e iguais, aí a gente tem um probleminha, porque o que acontece? Uma das soluções vai ser o x na m1, o b menos a com o sinal negativo,
dividido por 2A. E aí a gente tem uma das soluções. Ok? Só que tem um método que a gente pode utilizar para identificar uma segunda solução linearmente independente da primeira, que eu não apresentei para vocês antes, mas a gente vai utilizar ele agora. Dividindo toda a equação por ax ao quadrado, que é o coeficiente daqui, a gente teria um x aqui que elimina com esse, que estava ao quadrado, e aqui a gente tem uma restrição de domínio, que é quando o x é igual a zero. Então a gente vai imaginar que agora o domínio dessa equação ela é para x pertencente a zero, excluindo zero, né? Ele é aberto em zero e infinito. E aí, quando a gente quer soluções de x negativo, aí a gente resolve trocando o x por menos x em toda a equação. Mas aqui a gente está olhando estritamente para valores de x positivo, excluindo zero para evitar um problema de determinação, né, dessa razão aqui. E aí essa equação, ela é uma equação do tipo y duas linhas mais um p de x, uma função p de x vezes o y' mais uma q de x vezes o y igual a zero. E aí, para a gente achar uma segunda solução linearmente independente numa equação desse tipo, a gente identifica o p de x como sendo b sobre ax, e a segunda solução ela pode ser escrita da seguinte maneira, tá? Eu não vou demonstrar isso, eu só vou usar para demonstrar de onde sai a solução, a segunda solução daqui. A gente parte disso. A segunda solução ela tem que ser a primeira solução multiplicando a integral de e na menos a integral de p de x, que é esse p aqui, em dx, dividido pela solução que a gente já tem, que é o x na m1, ao quadrado aqui. Aí a gente vai achar um y2 linearmente independente. Então o que a gente tem é o seguinte, ó, a gente tem o x na m1 vezes a integral, e aí aqui a gente tem o e na menos a integral de b sobre ax dx, certo? Esse é o expoente. Aqui embaixo a gente vai ter o x na mi, então ao quadrado a gente tem 2m1, na mi, m1, aqui em dx, ok? Porque aqui a gente tem o x na m1, aqui dentro e aqui. Aí a gente vai ter o seguinte, essa integral aqui de cima, ó, o x elevado a m1 vezes a integral. Aqui a gente tem e na menos b sobre a do ln de x, certo? Menos b sobre a do ln de x, que é essa integral. O b sobre a sai da integral e a integral de 1 sobre x é o ln de x. Aí a gente tem o x na 2m1 dx. Bom, só que tem o seguinte, esse menos b sobre a, ele pode ser visto como um expoente do x. Então a gente pode escrever ainda como x na m1, eu ainda vou manter essa integral aqui, e ainda vou manter esse expoente aqui, a gente vai ter o e na menos ln de x, aliás, na ln de x elevado a menos b sobre a, ok? E aqui, então isso daqui, ó, o e elevado ao ln vai dar o próprio x elevado a menos b sobre a. E aqui, esse x na 2m1, eu vou colocar x na menos 2m1 dx. Então a gente tem o x na m1 integral de x na menos b sobre a vezes x na menos 2m1 dx. Então olha só, a gente tem que o m1 ele
ele é dado por menos b. Ó, vou escrever aqui, ó. A gente tem o M1, ele é A menos B, né? A gente pode inverter aqui, dividido por 2A, um dx. Então a gente pode cortar esses aqui e eu posso inverter esses dois caras por causa do sinal. E a gente fica com x na M1 integral de x na menos b sobre a vezes x na b sobre a vezes x na menos a sobre a. Tá? Porque aqui, ó, eu tenho menos a sobre a, eu tenho b sobre a, que é esse cara aqui, que a gente pode eliminar com esse daqui, ó, vai ficar x na zero, que é 1. E aqui a gente fica com x na menos 1, que é 1 sobre x. Ok? Então, olha só. Esse aqui, ó, eu vou cortar com esse porque vai dar 1. Certo? Cortar ficou feio. E aqui, ó, esse aqui vai dar menos 1. Então a gente fica com a integral, a gente fica com x na M1 vezes a integral de dx sobre x. Tá? Eu acabei dando muitos passos aqui, ficou curto o espaço, mas o y2 ele pode ser o x na M1 vezes o ln de x. E eu não preciso usar o módulo porque a gente está considerando estritamente x positivo, diferente de zero, ok? Então agora a gente tem duas soluções possíveis e linearmente independentes, né? Que é o y1 igual a x na M1 e o y2 igual a x na M1, que é o mesmo, né, M1, vezes o ln de x. E aí a solução geral para aquela equação, ela vai ser escrita da seguinte maneira. É o seguinte, a primeira solução é o y igual a x na M1, a segunda solução é o y2 igual ao x na M1. Na verdade a gente não precisa chamar de M1, a gente pode chamar só de M, né? Aqui, x na M, vezes o ln de x, sendo que o M é b menos a, que eu já inverti com aquele sinal, dividido por 2a. E a solução geral fica uma combinação linear de C1x na M mais C2x na M ln de x, ok? Então a gente sempre vai ter uma solução geral dessa forma quando quando as duas soluções, duas raízes forem reais e iguais. A gente vai resolver esse sistema aqui, ó, essa equação diferencial que tem esse caso. Veja bem, a gente vai olhar para quem são os coeficientes. A gente pode olhar com o coeficiente aqui, a gente tem o A igual a 4, o B é igual a 8 e o C é igual a 1. Agora, naquela equação auxiliar, como é que fica a nossa equação auxiliar? A gente fica com 4m ao quadrado mais, agora a gente tem b menos a, é 8 menos 4, m. Aí a gente tem mais 1 igual a 0, tá? Ou seja, a gente tem 4m ao quadrado mais 4m mais 1 igual a 0. E essa equação aqui, 4m ao quadrado mais 4m mais 1 igual a 0, a gente pode escrever ela, por exemplo, como 2m mais 1 ao quadrado, porque a gente pega o quadrado do primeiro dá 4m ao quadrado, 2 vezes 2m fica 4m, mais o quadrado do segundo, então isso daqui é igual a 0. Qual que é o detalhe? A única forma dessa equação ser igual a 0 é se 2m mais 1 for igual a 0. Ok? Então, se 2m mais 1 for igual a 0,
Então a gente tem o m igual a menos 1 meio. Ok? E as duas soluções são reais e iguais. Então, nesse caso, a solução geral... Viu que a gente já partiu para a solução geral? É só identificar o m e a gente já parte para a solução geral? A solução geral dessa equação aqui, ela vai ser o seguinte. Ela vai ser um C1x na menos 1 meio mais um C2x na menos 1 meio vezes o ln de x. E está aqui a solução geral da nossa equação. A gente ainda pode rearranjar isso de outra forma? Podemos. A gente pode fazer C1 sobre raiz de x mais C2 sobre raiz de x vezes o ln de x. Ou ainda... 1 sobre raiz de x que multiplica C1 mais C2 ln de x. Todas elas são simplesmente reorganizações, né, da solução geral para a nossa EDO, nesse caso de raízes reais e iguais. Aliás, eu anotei aqui, isso daqui é o segundo caso. Nossa, passei toda essa parte sem perceber que eu esqueci de anotar ali. Esse é o segundo caso. O primeiro é das raízes reais e distintas, aqui reais e iguais. O que muda é esse ln de x aqui. No terceiro caso, em que as raízes são complexas conjugadas, as raízes daquela equação auxiliar vão ser da seguinte forma. A primeira raiz vai ser um alfa mais i beta, e a segunda raiz vai ser alfa menos i beta. E o alfa e o beta são reais positivos, né? Para a gente manter o padrão aqui. Então, imagina, pessoal, que a gente quer a solução geral, né? A gente sabe que a solução geral, então vai ser algo do tipo C1 e, aliás, x na M1, que é alfa mais i beta, mais um C2 vezes o x alfa, alfa menos i beta. Ok? Então aqui já é uma solução geral. Só que essa forma aqui, a gente não costuma trabalhar com ela. A gente costuma modificar ela para uma forma que a gente consiga esconder essa parte imaginária da solução aqui. Então o que a gente vai fazer de truques? Tá? Então a gente vai observar, vamos observar, né? Vemos que o x na i beta, que é a parte imaginária, né? Então a gente tem o x na alfa vezes o x na i beta. Então o x na i beta, a gente vai usar um truquezinho. Eu vou chamar esse x, o x de e na ln de x. Isso aqui é o x, né? Vocês concordam comigo? Que e na ln de x é o próprio x? Então aqui eu posso elevar isso daqui na i beta. Ok? Então esse x na i beta, a gente pode escrever isso como sendo um e na i beta ln de x. Quando a gente tem expoente elevado a um expoente, a gente multiplica os expoentes, né? Então olha só, no lugar do x na i beta, a gente vai poder escrever e na i beta ln de x. Então a gente tem que o x na i beta é igual ao e na i beta ln de x, e o x na menos i beta, então ele também vai ser o e na menos i beta ln de x, porque aqui a gente pode escrever como e na ln de x e aqui menos i beta. Agora, cada um desses e exponencial de um número complexo, de um número imaginário, a gente pode usar a fórmula de Euler e escrever, por exemplo, esse e na i beta ln de x, a gente pode escrever como o cosseno de
ln de x, aliás, de beta ln de x. Deixa eu arrumar aqui. Cosseno de beta ln de x mais i seno de beta ln de x. Ok? Então, esse é esse exponencial. Então, o nosso x na i beta pode ser escrito dessa forma, por uma soma de cosseno mais i seno. Então, de beta ln de x. E o x na menos i beta, ele pode ser como cosseno de beta ln de x menos i seno de beta ln de x. Ok? Então, olha só, se a gente fizer, tomamos então o x na i beta mais o x na menos i beta, então somando os dois, a gente tem o quê? 2 cosseno de beta ln de x, né? E se a gente fizer a diferença, o x na i beta menos o x na menos i beta, a gente tem 2i seno de beta ln de x. Ok? Agora imagine o seguinte, que a gente vai pegar a solução y igual a C1x na alfa mais i beta, somando com C2 mais alfa menos i beta, tá? E a gente vai analisar, né? A gente já sabe dessas relações, vamos salvar essas aqui, tá? E vamos analisar aquela solução quando o C1 é igual ao C2 igual a 1. Então, no caso do C1 igual ao C2 igual a 1, a gente vai ter um y, tá? Que eu vou chamar de y1 de x, que vai ser x na alfa, que multiplica o x na i beta mais o x na menos i beta. A gente tira o x na alfa em evidência, o C1 e o C2 são iguais a 1, tá? É uma solução possível. Então, uma solução possível na nossa equação vai ser o x na alfa vezes x na i beta mais x na menos i beta. Só que isso é 2 cosseno. Então, isso daqui é igual a 2x na alfa vezes o cosseno de beta ln de x. Ok? E aí, quando a gente pega o C1 igual a 1 e o C2 igual a menos 1, a gente pode aplicar, ver essa solução aqui, uma outra solução que vai ser independente, linearmente independente da primeira, e a gente vai pegar aqui, esse daqui vai ser positivo e o outro a gente inverte o sinal. Então a gente tem o x na alfa tira em evidência, a gente tem o x na i beta e aqui a gente tem menos x na menos i beta. A gente faz isso porque a gente já sabe que isso é 2i seno. Então a gente tem 2i x na alfa seno de beta ln de x. Então olha só por que isso é interessante. Porque agora a gente tem um y1 que depende só de cosseno e um y2 que depende só do seno. E agora a gente pode, por exemplo, reescrever a solução geral como uma combinação linear dessas duas aqui, que são linearmente independentes. Então lembra que a condição para a solução geral é que a gente tenha pelo menos duas soluções linearmente independentes, né? Aí então a gente tem aqui, a gente vai construir a solução geral. Eu vou apagar essa parte daqui agora.
Portanto, a solução geral, então, que a gente vai ter, vai ser um y de x igual a um C1. Então, o C1 já vai incluir aquele 2 lá, né? Eu não preciso escrever o 2, eu faço C1 x na alfa. Aliás, até eu vou escrever mais pro lado aqui, dá mais espaço. Então, o nosso y geral vai ser o C1 x na alfa. Então, a gente identifica o alfa e o beta e faz o C1 x na alfa. Tá difícil sair esse C1x na alfa aqui. C1x na alfa, cosseno de beta ln de x. Ok? E aí a gente tem mais. Aqui esse 2i a gente vai trocar por C2. X na alfa, seno de beta ln de x. Tá? Então não é muito diferente dos truques que a gente fez para modificar a solução geral para uma outra forma, né, envolvendo senos e cossenos, mostrando que é uma solução oscilatória, né? Claro que existe o x na alfa ali na frente, que modifica a amplitude dessa oscilação. Então ela é uma oscilação, mas ela é forçada ou ela é modificada, né? Então a gente ainda pode escrever esse y de x como sendo um x na alfa, que multiplica C1 cosseno de beta ln de x mais o C2 seno de beta ln de x. Ok? Tá, não é muito simples, mas a gente já tem uma forma geral para a solução desse terceiro caso aqui. Então, a gente não precisa ficar fazendo toda essa conta aqui todas as vezes. A gente pode simplesmente utilizar, a gente pode dizer, bom, como a raiz é complexa conjugada, a gente pode usar uma solução desse jeito. Vamos ver um exemplo agora. Nesse exemplo é para a gente resolver um problema de valor inicial. Então a gente sabe que sempre quando a gente tem um problema de valor inicial, a gente vai pegar a solução geral dessa equação diferencial da EDO e aplicar num ponto específico, né? Porque é uma das soluções possíveis, né? São infinitas soluções, mas só uma única passa pelo ponto, pelo valor y de 1 igual a 1 e y' de 1 igual a menos 5, certo? Então passa por essa posição com essa velocidade, se fosse um problema de deslocamento, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui é resolver a equação auxiliar. Só que quem que é a nossa equação auxiliar? É AM ao quadrado. Aqui a gente tem 1m ao quadrado. Mais, aí a gente tem B menos A, que é 3 menos 1, M, mais 3 igual a 0. Então a nossa equação é o M ao quadrado mais 2m mais 3 igual a 0. Se a gente coloca isso em Bhaskara, a gente tem m igual a menos 2 mais ou menos raiz de 4, né, que é o 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3, certo? Dividido por 2 vezes 1. Então o que acontece? Aqui a gente tem 4 menos 12, isso é um número, é uma raiz de um número negativo. Então aqui a gente vai ter menos 2 sobre 2, então aqui vai dar menos 1. Mais ou menos 1/2 da raiz de quanto que a gente tem aqui, ó. Então a gente tem 4 menos 12, então a gente tem menos 8 aqui, ó. O detalhe é que menos 8, a gente pode escrever isso aqui como sendo 2 raiz de 2. Ó, aqui a raiz de menos 8, a gente pode escrever isso aqui como raiz de 8 vezes raiz de menos 1. Então a gente tem 2 raiz de 2 vezes i, ok? E esse com aquele vai cortar, esse 2 com aquele, a gente fica simplesmente com 2 raiz de i. O nosso m, 1, vai ser menos 1
mais raiz de 2i. E o M2 vai ser menos 1 menos raiz de 2i. Aqui a gente identifica o alfa como sendo menos 1 e o beta como sendo raiz de 2. E como é que fica a solução geral? Então a solução geral, ela vai ser, com essa forma aqui, ó, vai ser o x na alfa. X na alfa é x na menos 1. Então a gente tem 1 sobre x que multiplica um C1 a determinar, cosseno de beta, que é a raiz de 2, ln de x. E aí a gente vai ter mais C2 seno de raiz de 2 ln de x. Ficou apertado aqui. Bom, aqui está a nossa solução geral, tá? E agora a gente precisa identificar quem é o C1 e o C2 que fazem com que essa solução seja a solução que passe por esse problema de valor inicial. Então eu vou apagar aqui para a gente continuar a conta. Então, para a gente achar a solução para aquele caso específico, a gente vai ter que analisar que o y, quando x é igual a 1, então eu vou colocar quando x é igual a 1, a gente tem o quê? A gente tem 1 sobre 1 vezes o C1, aí a gente tem o cosseno de... o nosso beta é raiz de 2 aqui, né? De raiz de 2. Aqui eu reescrevi e esqueci de escrever o raiz de 2. Então, de raiz de 2 vezes o ln de 1. Só que o ln de 1 é 0, então é o cosseno de 0. Aí a gente vai pôr mais o C2 seno de raiz de 2 vezes o ln de 1, que também é 0. Então a questão é que o seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1. Então a gente tem aqui, então eu vou anotar aqui, ó. Isso daqui é igual a 0. Isso aqui é igual a 0. O seno de 0 é 0. O cosseno de 0 é 1. Então a gente vai ter que esse y aqui, ó, é igual a 1. Então a gente tem 1 igual a C1 vezes 1 mais 0. Então a gente tem o C1 igual a 1. Para a segunda condição, a gente tem que fazer a derivada. Então eu vou primeiro fazer a derivada e depois aplicar no ponto. Como é que vai ficar essa derivada? Isso aqui é um pouquinho complicado, mas a gente dá conta, né? A gente vai fazer 1 sobre x vezes a derivada do que está dentro do parênteses, e aí a gente vai ter a derivada da soma. O primeiro termo aqui, ó, é C1 vezes a derivada do cosseno é menos o seno. Então a gente vai pôr aqui vezes menos o seno de raiz de 2 ln de x. Ok? Só que a gente tem a derivada do de dentro aqui, que é 1 sobre x. Então a gente ainda vai fazer raiz de 2 sobre x. Que é raiz de 2 vezes a derivada do ln, que é o raiz de x aqui. Tá? Então a gente tem a derivada do de dentro. Ok? Isso do primeiro termo. O segundo termo, a derivada do seno é o cosseno. A gente tem mais o C2. E aqui a gente tem o cosseno de quem? Raiz de 2 ln de x vezes o raiz de 2 sobre x. Tá? Esse é o primeiro termo. O segundo termo é a derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x ao quadrado, porque a gente tira 1 do expoente, né? Então a gente fica, e aqui a gente vai multiplicar
exatamente por C1 cosseno de raiz de 2 ln de x mais C2 seno de raiz, opa, aqui fecha, raiz de 2 ln de x, fecha parênteses e fecha colchetes. Ufa! Agora a gente vai aplicar na situação, né, no ponto y' de x igual a 1. Isso aqui tem que ser igual a 5, mas antes a gente vai fazer 1 sobre 1 aqui. Aí a gente vai fazer C1, que multiplica, eu vou fazer menos C1, né? Menos C1, seno de quem? De raiz de 2 vezes o ln de 1, que é 0, raiz de 2 sobre 1. Aí a gente vai fazer mais C2 cosseno de quem? Raiz de 2, ln de 1, e aqui raiz de 2 sobre 1. Beleza, fechei esse parênteses, esse colchetes. Agora eu vou fazer menos 1 sobre 1, aí eu abro outro colchete, C1, cosseno de raiz de 2, ln de 1, aqui, mais C2 seno de raiz de 2 ln de x. Assim, aliás, ln de 1. Agora a gente vai analisar isso daqui, ó, termo a termo, a gente vai ver que muita coisa se elimina. Todos os expoentes aqui, todos os argumentos aqui são zero. Aqui a gente tem o seno de 0. Aqui a gente tem o cosseno de 0 por causa do ln de 1, né? Aqui a gente tem o cosseno de 0. E aqui a gente tem o seno de 0. O detalhe é que o seno de 0 é 0. E o cosseno de 0 é 1. Então aqui a gente tem o cosseno é 1 e o seno é 0. Então, tudo onde tem o seno, a gente vai eliminar. Onde tem o cosseno, a gente vai pôr igual a 1. Então, continuando aqui, a gente tem a derivada do y quando x é igual a 1 é igual a menos 5. Aqui. Agora, esse cara aqui eliminou e esse outro aqui não. Então, a gente tem C2 raiz de 2. C2 raiz de 2. E aqui embaixo, o C2 eliminou e a gente ficou com menos C1. Só que o menos C1, o C1 é igual a 1 aqui. Então a gente tem menos 1. Ok? Então aqui, na verdade, a gente poderia ter escrito isso aqui igual a 1. Né? Então a gente tem o C2 como sendo menos 4 sobre raiz de 2. Que a gente pode multiplicar por raiz de 2 e dividir por raiz de 2. E a gente fica com menos 2 raiz de 2, o nosso C2. Então, o C1 é igual a 1 e o C2 é igual a menos 2 raiz de 2. Portanto, a solução particular para o problema de valor inicial vai ficar C1, 1C1 vezes o 1 sobre x cosseno de raiz de 2 ln de x, porque aqui era o C1, ele ficou 1. Aí a gente vai ter mais, aliás, menos 2 raiz de 2 seno de raiz de 2 ln de x. E essa aqui, então, é a solução do nosso problema de valor inicial, que a gente teve que resolver. E as raízes eram distintas, eram complexas conjugadas, e a gente teve que fazer a derivada primeira, aqui que foi um pouquinho complicada, para achar e aplicar a função no ponto aqui, e na derivada dela no ponto, para achar os coeficientes que dão a solução particular aqui.
Agora a gente tem um exemplo em que a gente vai resolver uma EDO não homogênea. A gente vê que é uma equação de Cauchy-Euler não homogênea, porque aqui a gente tem x ao quadrado com a segunda derivada, o x na 1 com a primeira derivada e o x na 0 com a derivada zero. Só que agora a gente tem uma não homogeneidade. Então a gente sabe que a solução desse tipo de equação, a gente vai resolver, quando ela é não homogênea, a gente vai separar na solução da homogênea complementar. Até eu vou escrever aqui, ó, homogênea complementar. Tá? Nos livros, algumas vezes, a gente vai encontrar como YC de Y complementar. Eu gosto de usar o YH para deixar bem claro que é da homogênea e o NH que é a parte da não homogeneidade. Então, a gente vai ter aqui, ó, o YH, a gente vai encontrar, né, do tipo X na M. E a gente vai estar resolvendo a homogênea complementar, que é a x ao quadrado y duas linhas menos 3 xy linha mais 3y igual a zero. Então, para resolver essa equação, a gente vai usar a equação auxiliar. Só que a equação auxiliar de Cauchy-Euler, ela vai ser o seguinte, a gente vai ter o AM, vai ser o 1, né? Aqui no caso é 1m ao quadrado, mais, aí a gente tem b menos a, então a gente tem menos 3 menos 1m, e aí mais o c, que é 3, igual a zero. E aí as soluções vão ser aquelas que cujos valores de m satisfazem essa equação. Então a gente tem o m ao quadrado menos 4m mais 3 igual a zero. E aqui a gente tem o m menos 1 que multiplica o m menos 3. Porque aqui a gente tem a soma dá menos 3, menos 1 com menos 3 dá menos 4. E o produto dá 3. Então, a gente vê que o M1 é igual a 1 e o M2 é igual a 3. Portanto, a solução geral... a solução geral da homogênea, né, ela vai ser C1x na 1 mais C2x ao cubo. E aí a gente vai, para achar a solução da não homogênea uma solução particular da não homogênea, a gente vai utilizar o método de variação dos parâmetros. A gente vai procurar uma y não homogênea do tipo U1, Y1 mais U2, Y2, utilizando o Y1, que é o x, e o Y2, que é o x ao cubo. Essa equação aqui, ela tem que ser escrita na forma, a gente vai ter que dividir tudo por x ao quadrado, para a gente escrever ela na forma y2' menos 3 sobre x, y' mais 3 sobre x ao quadrado, y, igual a 2x ao quadrado e na x. Então, se a gente não faz essa alteração, a gente não identifica quem é a nossa f de x aqui. A não homogeneidade nesse formato, porque é nesse formato que o Wronskiano funciona. Porque daí a gente tem aqui, ó, a p de x é o menos 3 sobre x e a q de x é o
3 sobre x ao quadrado. Mas o que importa mesmo é a gente achar aqui a f, porque daí a gente vai ter o Wronskiano de quem? O Wronskiano vai ser do x com o x ao cubo, tá? Até aqui não importa muito a gente fazer essa alteração. Então a gente tem o x e o x ao cubo, aqui a gente tem a derivada do x, que é 1, e a derivada do x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Né? O Wronskiano é isso, né? A gente pega as duas funções e aqui na segunda linha as derivadas delas. Aí a gente tira o determinante dessa matriz. E o determinante dessa matriz vai ser 3x ao cubo. E aqui a gente vai ter menos x ao cubo. Então vai ser 2x ao cubo. Esse é o w, né? Aí a gente tem o w1, aqui que entra essa questão, que a gente vai colocar no lugar da primeira linha, da primeira coluna, a gente substitui por 0, e aqui embaixo a gente põe esse 2x ao quadrado e na x, ok? Se vocês não lembram disso, eu sugiro que voltem uma a duas aulas. E aí aqui a segunda coluna fica igual 3x ao quadrado. E aqui esse determinante na diagonal principal dá 0, na diagonal secundária vai dar menos 2x na quinta e na x. E aqui eu ainda vou fazer o W2. Quem é o W2? É o x e o 1, porque a gente pega o Wronskiano e troca a segunda coluna pelo 0 e 2x ao quadrado e na x. Ok? Então, a gente vai ter o 2x na 4 e na x. Bom, eu apaguei aqui para continuar e eu acabei me dando conta que aqui não é o x na quarta, é o x ao cubo, tá? Então, tomar cuidado aqui. E aí a gente segue, porque a gente sabe que utilizando a técnica da variação dos parâmetros, a gente tem que o y1 é igual ao w1 sobre o w. Aliás, o y1 linha. E aí a gente tem que a derivada do y1 ela vai ser o w1, que é menos 2x na quinta e na x, aqui, e a gente divide pelo 2x na terceira potência. Isso aqui vai dar menos x ao quadrado e na x. E aí, para a gente achar o u1, a gente faz a integral desse menos x ao quadrado e na x em dx. Ok? E aí, integrando isso daqui, vocês vão fazer por partes uma, duas vezes, e vai ficar para vocês de tema, tá? Vocês podem verificar. Isso aqui deve dar menos 2x ao quadrado e na x, mais 2x e na x, menos 2 e na x, ok? E aí o nosso U2, linha, ele vai ser a razão entre o W2 e o W, tá? E o W2, ele é 2x ao cubo e na x. E o W é 2x ao cubo. Então, esse daqui é bem simples, né? Porque é só o e na x. Então, o nosso U2, ele vai ser a integral de e na x, dx, que é o próprio e na x. Então, a gente tem o U1 e o U2. Então, isso nos mostra como é que é a solução da parte não homogênea, né? Ou seja, a solução particular da equação não homogênea. Então, ela vai ser o seguinte, ela vai ser o U1, Y1, então o Y1, lembram que é o X, né? Então, a gente lembra que o Y1 é o X, então é tudo isso daqui vezes X, então a gente tem menos X ao cubo e na X, ok? Mais 2x ao quadrado e na x, menos 2x e na x. Esse daqui é o U1 vezes o Y1, que é o x, certo? Então a gente pegou tudo aquilo lá e multiplicou por x. Agora a gente vai pegar o U2 vezes o x2. Então a gente tem mais x ao cubo e na x.
Então aqui a gente tem a solução da parte não homogênea. Eu até posso reorganizar esses termos aqui, porque a gente vê que tem um menos x ao cubo e na x e um mais x ao cubo e na x. E a gente pode escrever a y não homogênea, né, a solução particular, como 2x ao quadrado e na x menos 2x e na x aqui. Ok? Então, finalmente, a gente vai ter uma solução geral, né? Um y dx. Então, finalmente temos uma solução geral para aquela equação não homogênea. O nosso y dx vai ser o y homogêneo mais o y não homogêneo. Então, ele vai ficar assim, ó. C1x mais C2x ao cubo mais 2x ao quadrado e na x menos 2x e na x. Ok? Então, assim a gente resolve uma equação de Cauchy-Euler quando ela é não homogênea. Então, na aula de hoje a gente estudou as equações de Cauchy-Euler. E na próxima aula a gente vai começar a estudar aplicações das equações diferenciais. Lembrando que agora é com vocês. Façam os exercícios, sempre deixem as suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que você puder, ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Com isso a gente encerra a nossa aula. Um abraço e até a próxima!